Olá, este é o 10º episódio sobre a rentabilidade mensal. Estamos iniciando o Fala Fusesc sobre a rentabilidade de outubro. Eu sou a Carolina e estou com nossos especialistas de investimento. Cadu, nosso diretor financeiro e administrativo, e Fausto, nosso gerente de investimentos. Senhores, sejam bem-vindos a mais este Fala Fusesc. Pessoal, vamos começar com aquela pergunta que sempre ajuda a entender o que aconteceu no mês. Fausto, quais foram os segmentos de investimentos que mais contribuíram e os que menos contribuíram para a rentabilidade dos planos em outubro? Oi, Carol. Dentre os segmentos que performaram melhor em outubro estão o de renda fixa, principalmente a parte pós-fixada e também a marcada na curva, e as operações com participantes, que são os empréstimos, né? Com relação à parte que menos contribuiu para a rentabilidade de outubro, posso citar os imóveis, né? Os estruturados, fundos multimercados estruturados que possuímos em carteira, que também sofreram com a variação negativa da Bolsa de Valores, que é outra parte, outro segmento também que não contribuiu, na verdade, para a rentabilidade no mês de outubro. E aquela parcela da renda fixa que a gente já vem citando há algum tempo, que são os títulos marcados a mercado. Novamente, em outubro, as taxas abriram, né, elas subiram, e isso deu uma influência negativa nessa parte de renda fixa que possuímos em carteira. Cadu, o resultado desse mês está muito semelhante ao do mês anterior. Os motivos foram os mesmos? Olá, Carol. Olá, ouvintes do Fala Fusesc. Carol, em partes, sim. Nós tivemos motivos parecidos com o mês de setembro. Mas nós tivemos um mês afetado por outros fatores diferentes daqueles anteriores, que começaram a partir de outubro. Mas antes de falar do que ocorreu lá no mercado, é fundamental contar qual é a fatia de recursos que nós temos expostos a esse mercado. Em grandes números, eu posso dizer que nós temos uma maior previsibilidade de rendimentos sobre aproximadamente 73% da carteira, pois essa fatia está menos exposta ao risco de mercado. O que está menos exposto ao risco de mercado hoje na entidade? Aquilo que eu tenho mercado na curva, que são títulos de longo prazo, NTNB, NTNC, com um horizonte de mais longo prazo, 2040, 50, 60, por exemplo. O segmento de renda fixa pós-fixado também tem menos volatilidade, porque ele acompanha a CDI. E a taxa CDI é uma derivada da taxa Selic que a gente consegue acompanhar no mercado todo dia. E nós temos também a operação com participantes, que são os empréstimos, que a taxa já está pré-fixada e que vem acompanhando o INPC. Ora, se eu tenho título marcado na curva vinculado ao IPCA, se eu tenho empréstimo vinculado ao INPC e se eu tenho pós-fixado marcado lá com Selic e com CDI, para essas 3 mega fatias eu consigo ter uma espécie de previsibilidade do que vai acontecer até o final do mês. Basta eu acompanhar a inflação, basta acompanhar a taxa Selic. Porém, o que nos sobra daqui são outros 27%, e esses 27% estão altamente expostos ao risco de mercado. Quais são essas fatias expostas ao risco de mercado? A Bolsa de Valores, que a gente sabe que tem uma volatilidade bastante alta, e a gente tem uma exposição aproximadamente aí de 4%. Nós temos o segmento estruturado, que são fundos estruturados que também têm investimentos em mercado um pouco mais livre, onde o gestor consegue fazer tanto compra de ações quanto compra de títulos e trabalhar com essa variação permitida nesse segmento. Ele é um mandato mais livre para você encontrar um benchmark, né? E a renda fixa, que são os títulos marcados a mercado e que são de longo prazo. Então eu não estou falando aqui de pós-fixado, estou falando aqueles que estão vinculados, por exemplo, ao IPCA, ou aqueles que são títulos pré-fixados, que têm uma taxa de juros já fixada no início, mas que estão expostos à variação de mercado. O que ocorre? Essa fatia de 27%, ela entrou no mês de outubro sofrendo efeitos do tipo início de uma nova guerra que pode se expandir por todo o Oriente Médio, os Estados Unidos, que são um país que são financiadores históricos de guerra lá naquela faixa do Oriente Médio, e agora com a história da guerra da Ucrânia junto, estão tendo que direcionar esforços, e aí isso afeta a política monetária deles, porque afeta a política fiscal. Ou seja, você tem mais gastos externos e você tem
um preço de produtos, mercadorias, uma inflação, uma guerra ocorrendo, e isso tem efeitos lá no mercado americano. E aí a taxa de juro deles aumentou e está com uma cara de que vai ficar mais um longo prazo. Isso ocorreu no mês de outubro. Outro fator que prejudica os investimentos dentro do Brasil é a própria dinâmica interna brasileira. Então a gente está tendo um esforço bastante grande para que o país consiga resolver esses eixos econômicos, acerte as contas de 2024, consiga fazer ou não fazer reforma, e esses debates em nível nacional também trazem incerteza no mercado, e o que o mercado não gosta é de incerteza. Então se você está vendo um cenário de guerra, um cenário de aumento da taxa de juros externa, inflação que ainda continua em outros mercados externos, e dentro de casa a gente não tem uma certeza do direcionamento de alguns indicadores econômicos, essa incerteza afeta o mercado inteiro. E essa fatia de 27% está exposta a esse risco de mercado. Tanto é que dos 4% que a gente tem de exposição em bolsa, nós tivemos uma queda maior do que 3% nessa fatia de segmento. E nos títulos que estão marcados a mercado de renda fixa, nós também tivemos uma variação para baixo. Então, essa fatia de 27%, ela está exposta ao risco de mercado, mas ela é fundamental para garantir a minha estratégia de longo prazo e as minhas táticas de alocação. Então, por que eu estou falando isso aqui, né, Carol? Porque você ter 73% com uma certa previsibilidade é bastante conservador. E essa é a forma da Fusesc atuar ao longo dos anos. Nós temos um princípio, um valor, que é austeridade na gestão de recursos, e essa composição de carteira, ela é a fotografia desse valor. Perfeito, Cadu. E você citou que 27% da carteira está exposta ao risco de mercado. Você pode explicar um pouquinho melhor o que isso significa? E há algum outro risco que você gostaria de citar também, que vale a pena a gente explicar para o nosso público? Carol, essa é uma ótima pergunta. O risco de mercado se refere à exposição a que os nossos ativos estão em função do seu preço de mercado no presente momento. Como eu disse antes, hoje nós temos uma exposição de 27% da carteira mais exposta a esse tipo de risco. Mas aí a gente leva em consideração aqui os títulos de renda fixa, pré-fixados, aqueles também vinculados ao IPCA com longo prazo, 2030, 2040, 2050, e as ações na Bolsa de Valores, todos eles marcados ao mercado. Por outro lado, lá naquela fatia de 73% que nós temos uma exposição menor ao risco de mercado, nós temos uma exposição maior ao risco de crédito. Isso acontece porque 15% dos nossos ativos, eles são atrelados ao CDI, mas emitidos por companhias e bancos que nos garantem uma rentabilidade maior. Mas, por outro lado, com uma maior exposição ao risco, e esse é o risco de crédito. Assim, Carol, em um pequeno resumo, eu posso dizer que parte da exposição do risco de mercado que nós temos hoje é a principal responsável pela volatilidade que afetou o resultado do mês de outubro. Mas aquela parte mais previsível de rentabilidade, que compõe os outros 73%, tem uma maior exposição ao risco de crédito, a despeito de eu conseguir fazer um acompanhamento melhor da expectativa de rentabilidade ao longo do mês. No conjunto da obra, nós podemos dizer que o mandato das nossas políticas de investimento vem sendo cumprido dentro do princípio de austeridade a que nós nos propomos. E que o mês de outubro é mais um mês em que os planos demonstraram uma resiliência bastante grande, ficaram com um desempenho maior do que a mediana dos demais planos de previdência, e demonstraram que o nosso caminho de investimentos está sendo cumprido de acordo com o que está esperado pela nossa política de investimentos. Pessoal, obrigada pelas elucidações deste mês. Como sempre ressaltamos, nesse segmento de previdência complementar, é fundamental acompanhar o que acontece com a rentabilidade num período maior, porque, como nós sabemos, a gestão dos investimentos é feita para o longo prazo. Então, se levarmos em consideração os resultados de uma forma pontual, nós não teremos a visão correta. Quem está chegando aqui pela primeira vez, nós recomendamos ouvir os episódios anteriores, que trazem muitas informações importantes para o entendimento da composição da rentabilidade. Cadu, Fausto, agradeço a participação de vocês e as informações desse mês. Agradeço a audiência dos ouvintes e esperamos por todos no próximo Fala Fusesc.